Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Laerte Sena. E hoje nós vamos de estudo dos textos das Sagradas Escrituras. Eu estive ministrando sobre a Escola Bíblica Dominical em uma conferência bíblica, né? E eu falei nessa conferência que Abraão ele mentiu e pela sua mentira ele correu o risco de ter sido, como que se diz, eu posso dizer a expressão, corno, né? Eu sei que é uma expressão muito forte, mas eu não sei colocar outra aqui como você entenda, o levar ao chifre, né? No caso, como você entende, é nesse sentido aí. E primeiro foi por esse motivo, né? Eu disse na minha ministração nessa conferência de escola dominical que Abraão ele mentiu e por essa mentira ele correu o risco, né, dessa consequência que eu acabei de falar. E outro motivo é porque eu estou gravando esse vídeo, é porque eu estava junto, né, ali conversando com dois pastores amigos meus e quando eles discordavam, né, dessa expressão de eu dizer que Abraão mentiu e dizer que Abraão errou, né, e eles firmavam ali, principalmente um deles firmava muito ali dizendo que Abraão não errou, que foi só uma consequência e que ele também não mentiu, foi só uma meia verdade, né? Mas nós vamos trabalhar esse assunto agora para mim poder explicar isso aí, né? Pois bem, primeiro nós temos então que ler o texto, né? Nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Ali que tem o epígrafo da leitura sobre, que diz assim, Abraão desce ao Egito. Vamos ler aqui do capítulo, ou seja, capítulo 12, versículo 10, diz assim, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? E diz: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que tu viva e a minha alma por ti, por amor de ti, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando a Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e agabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. Ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. É somente aqui até o versículo de número 19, onde nós estaremos explicando esse texto aqui, né, com clareza. E ainda mais, vamos explicar aqui a luz das Sagradas Escrituras em dois termos. Primeiro, nós vamos explicar aqui sobre, vamos explicar a luz da Bíblia e também sobre, falando sobre no hebraico e falando no grego também, que foi uma das abordagens de de muitos, que, não, me explica isso no grego, explica isso, né? Como é que está lá assim? Qual maneira que está lá? Pois nós vamos explicar agora, né? Explicar esse texto à luz da Bíblia, através do grego e do hebraico. Lembrando que o Velho Testamento ele foi escrito originalmente no hebraico. O grego que nós temos dessa tradução
do Velho Testamento é conhecido como a Septuaginta ou Septuaginta, conforme a expressão, é a narrativa grega que temos do Velho Testamento, mas ele foi escrito originalmente no hebraico. Mas nós vamos explicar aqui esse texto e iremos provar que Abraão mentiu. E iremos provar também que com Deus não existe meia verdade. Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 37, o próprio Jesus já diz, né? Ou seja, a palavra do Senhor diz que a palavra do crente, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, com Deus não existe meia-verdade. Com Deus, ou é verdade ou é mentira. Né? Pois vamos analisar aqui o texto sagrado. Vejamos que a primeira coisa que nós temos que analisar é que Abraão desceu para o Egito e Deus não mandou. Nós não vemos nenhuma expressão aqui, Deus, após a fome, que Deus pediu para Abraão descer para o Egito. Então ele desceu para lá sem a orientação de Deus. E quando ele chega no Egito, a primeira coisa que ele diz para Sarai, melhor dizendo, disse para ela, quando nós chegarmos ali, tu é uma mulher muito bonita, foi o texto que nós lemos, e quando chegarmos lá, por tua formosura, por conservar-me a vida, veja que ele se preocupou mais foi com ele, né? Se preocupou foi com a vida dele. Para que eles não venham me matar por amor de ti, então você disse que é minha irmã. Então assim ela chegou e falou. Veja que o texto é bem claro e diz que quando os homens chegaram, que viram que ela era muito bonita, gabaram ela diante de Faraó. Disse, olha, a esposa de Abraão, desse senhor que chegou aí, desse rapaz que chegou, desse senhor, é muito bonita. Então Faraó a tomou. Veja que o texto, vamos ler o texto? E a tomou por mulher. Olha o que o texto diz aqui, no versículo 15, versículo 15, diz assim, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E é interessante que o versículo 16 diz que ele fez bem a Abraão por causa de Sara. Então aqui não foi Deus que abençoou Abraão aqui. Esse gado, essas ovelhas, esses servos aqui, não foi Deus que deu para Abraão. Isso aqui foi uma espécie de dote que o faraó deu por causa de Sara, que ele a tomou como mulher, como esposa, e aí pagou uma espécie de dote para Abraão. Então não foi Deus aqui foi o faraó por causa de Sara. Veja que o texto diz assim, ó, e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e camelos. Aí vem a expressão que Deus feriu o faraó. Mas aqui o texto nós estamos entendendo que a bênção que Abraão recebeu no Egito aqui foi por causa de Sara, que Faraó casou com Sara. E a expressão mais forte para explicar esse tema que nós estamos abordando agora, aí nós vamos entrar na explicação no grego e no hebraico, é o versículo de número 19. Vamos ler com bastante atenção. Veja só. Porque disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. A expressão é muito forte, aqui está num termo de repreensão, mas nós vamos analisar aqui os detalhes deste versículo, né? Que é muito importante. Primeiro nós vamos explicar o detalhe aqui do começo. Por que disseste, né? É minha irmã. No grego, nós vamos analisar a palavra irmã, que significa aqui, adelphi, a palavra grega para irmã, significa adelphi, que é no sentido literal de irmã de sangue. Isso é uma realidade. Sara era irmã realmente de Abraão. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 20, versículo 12, quando ele mente ali para o rei de Gerá, de Abimeleque, que ele mente de novo dizendo que Sara era irmã dele. E aí ele diz na expressão no versículo 2, dizendo, na verdade ela é minha irmã, filha de meu pai e não filha de minha mãe, e veio a tornar-se ser minha mulher. Então esse termo aqui de irmã no grego, que quer dizer adelphi, significa que Sara realmente era irmã de Abraão de sangue. Mas o contexto aqui, o que nós queremos expressar aqui não é o significado dela ser irmã dele,
é que ele omitiu, ou seja, ele mentiu dizendo que ela não era sua esposa. Ele só disse que era irmã, não disse que era esposa. Na realidade, ela era esposa também. E analisando esse texto, nós vemos aqui o outro detalhe que diz aqui, é minha irmã, e já vemos aqui no grego. E vamos analisar a palavra tomei, né? Que ele diz assim, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado, e a mesma palavra para tomei. E essa palavra tomado, tomei no grego, que significa elabon no grego, ela é a mesma expressão que significa tomar, receber, do verbo lambano. É a expressão que significa tomar e receber. Em matrimônio, na expressão original no grego, significa tomar, receber em matrimônio, que está lá na Septuaginta. Então, quando o Faraó disse a tomei, ele está dizendo eu a casei, tomei em matrimônio. Então, aqui é a expressão original na Septuaginta. E vamos analisar também a expressão por mulher, ou seja, mulher. A expressão aqui mulher significa esposa. Então, Faraó, quando diz a tomei por mulher, ele está dizendo a tomei como por esposa. Significa gnaica, a palavra hebraica gnaica, significa que quando ele disse assim, eu a tomei por mulher, no original na Septuaginta está dizendo que ele a tomou por esposa. Este é o significado. E vamos analisar aqui também a expressão eis aqui tua mulher. Vamos analisar a expressão eis aqui. A palavra eis aqui significa idu no grego, né? Idu. Ou enation su, né? Enation su, que significa que, olhe bem, é uma repreensão. Diante de ti, aqui está. Faraó está dizendo assim, Faraó está devolvendo a esposa de Abraão publicamente. Analisando a palavra na Septuaginta, eis aqui, Faraó está repreendendo ele, dizendo, eis aqui. Essa palavra está dizendo, está aqui a tua esposa publicamente. Assim como ele a tomou publicamente, ele está devolvendo para Abraão publicamente, na presença de todos aqueles que a viram ele tomar como esposa. E para nós encerrarmos aqui essa palavra no grego, essa expressão desse versículo no grego, ele fala assim, vai-te, retira-te, que no grego ela aparece a palavra apotreke, ou apotrek, que é um verbo forte dizendo assim, vai embora, rapidamente. Então a repreensão foi tão forte aqui, foi tão errado aquilo que Abraão fez, que foi expulso. A expressão aqui é expulsar, diz assim, vai embora-te, rapidamente daqui. Está aqui tua esposa, vai-te embora. Pois bem, se foi a explicação da expressão deste versículo 19 do capítulo 12, quando diz que Abraão, ele mentiu. Agora vamos para o hebraico. Vamos para o hebraico, que é a linguagem original dessa narrativa. E vamos analisar o texto, versículo 19 também. Aí nós vamos começar a analisar no começo. Por que disseste? Por que disseste? A palavra por que disseste aqui no hebraico, ela significa lamar, que é uma pergunta de confronto. É uma repreensão direta. Isso é uma pergunta. Por que disseste? Ou seja, Faraó estava repreendendo diretamente Faraó, dizendo, por que disseste? Então, essa no hebraico, ele está repreendendo Abraão. E, analisando o verbo em cima dessa palavra, que também tu disseste, porque tu disseste, ela é uma palavra chamada amarta, que significa declarar, que vem do verbo amar, do verbo que é do passado, que está no passado, esse verbo amar no passado, que significa, tu disseste no passado, tu falou lá atrás que ela era tua irmã. Isso é uma repreensão no hebraico, o sentido dessa palavra tu disseste é uma repreensão no hebraico, dizendo, tu declarou para mim que ela era tua irmã.
E analisando a outra fala, ela é minha irmã, no hebraico, no original escrito no Velho Testamento, significa Ashot-rim. Ashot-rim. Essa palavra, ela é minha irmã, no hebraico, ela é Ashot-rim, que significa uma declaração incompleta. A expressão de Abraão foi uma expressão incompleta. Se diz meia verdade. E como eu disse agora há pouco, uma meia verdade para Deus, ela é uma mentira completa. Como eu falei, em Mateus capítulo 5, versículo 37, a fala do cristão, do crente, tem que ser sim, sim, não, não. Ou não, não, sim, sim ou não, não. Então, o que passar disso é procedência maligna. Então, a expressão aqui, ela é minha irmã, Achat Rim, é uma declaração incompleta, ou seja, Abraão, ele omitiu de não falar que ela era esposa também. Ele só falou que ela era irmã. E a expressão que ela era irmã, o sentido que ele quis dizer era omitir esposa. Então Abraão falou uma meia-verdade e não existe meia-verdade com Deus. Ou é verdade ou é mentira. Então Abraão mentiu aqui. E analisando aqui a palavra tomei, né? Eu a tomei. Ela significa vá a cache. Vá a cache. Que significa tomar, ou seja, pegar. Ela é um termo usado no hebraico muito para casamento. Então, quando Faraó chega para Abraão e diz isso, de maneira que houvera tomado por minha mulher. A palavra aqui, eu a tomei, ou tomado por mulher, significa var akash, que quer dizer tomar, pegar, que é muito usado com relação a casamento. Então significa que Faraó casou com Sara. Ele casou com Sara. E para encerrar aqui a expressão no hebraico, nós vamos usar a última expressão aqui, por minha mulher, que significa no hebraico Lili e Shá, que significa esposa, tomar por esposa, que indica apropriação relacional legítima. Então, analisando este versículo de número 19, do capítulo 12 de Gênesis, Faraó tomou realmente, primeiro, analisando desde o princípio, Abraão mentiu, nós provamos aqui tanto no grego como no hebraico, Abraão mentiu, dizendo que ela era somente irmã, por isso Faraó tomou-o como esposa e como eu disse no início, afirmando que ele correu o risco de ter levado gaio, ter levado chifre, como você entenda, porque ele casou, ou seja, Faraó casou com ela. E se você me perguntar, pastor, como é o seu entendimento com relação? Ele teve ou não teve relação sexual com Sarai, Faraó? Não, eu não creio que teve. Porque até então, eu acredito que nessa passagem aqui do versículo 17, e feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste, porque não me disseste que ela era tua mulher? Aqui Faraó já está dizendo que ele está mentindo. Essa expressão no versículo 17, eu creio que ele não teve isso. Deus não permitiu, né? Deus não permitiu que ele tivesse relação sexual com Sarai, que Faraó tivesse tido isso. Eu acredito que não aconteceu, mas que ele correu risco, sim. Por causa da mentira de Abraão, ele correu o risco, sim, de quase Faraó ter se deitado com a sua esposa. E para nós encerrarmos, deixa eu ler na versão, esse versículo 19 do capítulo 12, na versão da nova linguagem de hoje, na tradição da nova linguagem de hoje, né? A Bíblia. Veja só como é bem claro isso. Você disse que ela era sua irmã, por isso eu me casei com ela. Veja que na versão da Bíblia, na nova linguagem de hoje, aparece aqui a expressão eu me casei com ela. Então Abraão, ou seja, então Faraó casou com Sara. E Abraão mentiu, literalmente. Então, queridos, isso foi o motivo de nós estarmos gravando esse vídeo.
para provar realmente que Abraão mentiu. E quero dizer a você que as consequências da mentira são perigosíssimas, né? É bem verdade que Deus não abençoou Abraão, não deixou que isso acontecesse, destruísse o seu casamento, porque Abraão estava debaixo da promessa de Deus. Abraão foi o homem da promessa. Mas isso não isenta por dele ser um homem perfeito, né? Porque ele é ser humano. Então ele errou. Ele errou e também mentiu, e isso quase destrói, né, a sua vida, né? Quase destrói o seu casamento. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.